Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula que a gente já havia começado a parte 1, agora é a parte 2 da contracepção 1. Para quem começou pela parte 2, meu nome é Carolina, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto aqui da USP e sou responsável pelo setor de anticoncepção. Bom, então, a gente já tinha abordado todos os outros tópicos que estão acima da marcação vermelha, né? E nessa segunda parte nós vamos terminar os tópicos que fazem parte da contracepção 1. Na contracepção 2, que é no 5º ano, a gente vai ver a questão de prescrição em mulheres com patologia. Nesse momento, a gente só vai ter uma visão geral dos métodos anticonceptivos. Com relação à descrição dos métodos, nós descrevemos todos os métodos hormonais na primeira aula e a gente já descreveu os métodos naturais também na primeira aula e agora a gente vai continuar os métodos não hormonais, mas a gente vai abordar barreira, DIU de cobre e cirúrgico, uma vez que comportamental já foi objeto da parte 1. Então vamos agora para a barreira. Então barreira envolve no Brasil preservativo masculino, feminino e diafragma. Existe a esponja e o capuz cervical, mas eles não existem no Brasil. Então não tem por que a gente conhecer esses métodos, sendo que eles não ganham em eficácia e nem em proteção contra DST comparado aos métodos que estão dispostos aí como métodos de barreira. Então vamos começar com o preservativo masculino. O preservativo masculino ele é feito de látex. A gente tem que tomar cuidado que o lubrificante a ser usado deve ser apenas à base de água, porque alguns lubrificantes podem danificar e inclusive romper o preservativo. Então, lubrificantes à base de água. A vantagem deste método é que ele é de baixo custo, fácil aquisição, toda unidade básica de saúde tem, a pessoa pode pegar quantos desejar, protege contra todas as DSTs, inclusive HIV/AIDS, e ele é isento de efeitos sistêmicos porque, na verdade, ele não contém nenhuma substância que é absorvida pelo organismo do homem ou da mulher. Como desvantagem, são colocadas algumas coisas que nem sempre são comuns a todos os usuários, como tudo. Né? Então, tem gente que coloca que às vezes você está na preliminar e você tem que parar e colocar o preservativo, faria uma interrupção nesse momento. Tem pacientes que alegam diminuição da sensibilidade, mas isso é relativo. E alergia é uma coisa que existe, isso não é mentira, mas é uma coisa rara. E o único ponto negativo é que para a proteção contra a gravidez, se a gente não usar de forma totalmente metódica e como o fabricante recomenda, a chance de engravidar é 18 em cada 100 mulheres. Existe uma chance de ruptura de 5%, que é inerente ao látex utilizado, e existe uma chance de extravasamento depois que o homem ejacula. Se ele não faz pressão contra o púbis, pode haver extravasamento do sêmen para fora. Com relação ao preservativo masculino, o material é diferente, o material é poliuretano, ele é mais fino do que o látex, então tem menos perda de sensibilidade. E a vantagem é que ele aceita qualquer lubrificante, seja à base de água ou não. Uma coisa que eu não comentei, que o lubrificante, existem preservativos com lubrificante e sem. Normalmente o sem lubrificante ele é feito mais para o sexo oral ou para aquelas pessoas que não gostam do lubrificante por algum motivo, às vezes alergia. O com lubrificante, ele serve para sexo vaginal e anal e por isso ele já vem com um lubrificante próprio. Aqui, como vantagem do preservativo masculino, assim como o masculino, ele protege contra DST, ele é controlado pela mulher, então a mulher ela coloca a hora que ela quiser, ela pode colocar antes, bem antes de começar a relação sexual, não tem efeitos sistêmicos, pelo mesmo motivo do masculino, então como ela pode colocar bem antes da relação sexual, não vai interromper as preliminares e não existe reação alérgica ao poliuretano. De desvantagem, ele é mais caro em relação ao masculino. Tem mulheres que reportam sensação desagradável na hora da relação sexual por pressão do pênis contra a bacise.
existe a queixa de ser ruidoso na hora do coito. Para minimizar esse problema é só colocar mais lubrificante. Existe a desvantagem de poder deslocar na ocasião do coito. Precisa de treinamento para a colocação inicial, mais do que o preservativo masculino. Tem mulheres que colocam ele como antiestético, vocês vão ver por quê. E existe um risco de ruptura, mas ele é menos do que 5%, então é menos do que a camisinha masculina. Então, o que acontece? Ele tem um anel, que a gente vai fazer como se fosse um 8, e aí a mulher vai colocar esse anel e vai colocar até encostar no colo uterino e vai tentar revestir toda a vagina, cobrindo todo o colo uterino, inclusive a grande parte da vagina, para evitar que o pênis entre a vagina e o preservativo. E aí a mulher tem toda a chance de engravidar se isso acontecer. E aí ela lembrar que aqui, ó, esse anel vai ficar uns 3 centímetros para fora e aí já pode ter introdução do pênis. Lembrar que sempre que usar, não pode ser reusado, ela tem que ser jogada fora. Bom, com relação ao diafragma, o diafragma, ele é como se fosse uma cúpula, então eu vou voltar aqui para vocês verem, de látex ou silicone, onde a gente vai cobrir o colo uterino. Existe uma proteção contra DST, só que ela é limitada se a gente comparar com o preservativo, porque só o colo uterino está coberto. A gente não tem cobertura nem da vagina e nem assim do pênis, né? Então a proteção contra DST é limitada. Existem vários tamanhos. O profissional de saúde deve medir o colo para decidir o tamanho, porque o colo, às vezes, de uma mulher que nunca gestou é menor do que o colo de uma mulher que já gestou. Então, o tamanho do diafragma tem que ser diferente. A mulher precisa ser treinada para usar. Então, a primeira vez, alguém tem que ensinar para ela. Sempre a gente coloca espermicida para o uso. E a taxa de eficácia do diafragma, se vocês olharem na primeira aula, ela muda bastante entre o uso perfeito e o uso típico, né? Chegando quase a 20 falhas em cada 100 mulheres. Então, precisa colocar o espermicida dentro do diafragma. E sempre que a pessoa for ter mais que 3 relações sexuais ao dia, deve evitar o uso do diafragma se o parceiro for soro discordante ou se você vai ter relação sem proteção, porque caso a pessoa possua HIV, a gente sabe que o espermicida ele faz microfissuras vaginais e aumenta a chance de você contrair, caso você seja negativa, e se você for positiva para HIV, aumenta a chance de transmissão. Então, para pacientes que possuem HIV ou casais que são soro discordante, caso a relação seja desprotegida, é o método contraindicado. E a gente deve inserir pelo menos 6 horas antes da relação sexual e deixar por pelo menos 6 horas depois. Nunca mais que 24 horas, porque existe a chance de proliferação bacteriana e é um evento extremamente raro, mas pode ter um choque tóxico. Então, aqui mostrando um diafragma cobrindo todo o colo uterino, está correto. E aqui um diafragma que está dentro da vagina, mas não está protegendo em nada o colo uterino. Bom, agora a gente vai para o DIU de cobre. Antigamente, na época, sei lá, talvez da avó de vocês, existia um DIU, um grupo de DIUs, que eram chamados de DIU inertes. Esses DIU inertes, eles não tinham nenhum medicamento revestindo eles. Então, eles impediam a gravidez porque eles ocupavam o espaço do endométrio e não deixavam haver anidação. Esses DIUs não existem mais. Então, hoje a gente tem ou o DIU medicado com cobre, que é um método não hormonal, ou o DIU medicado com levonorgestrel, que a gente já abordou, é um método hormonal. O DIU de cobre, ele pode valer 5 ou 10 anos, o que tem no Sistema Único de Saúde é esse T de cobre 380A, que vale 10 anos. E como que o DIU funciona? A gente já viu um slide desse na primeira parte da aula, mas é sempre bom relembrar que, havendo cobre no DIU, o cobre ele é tóxico para o óvulo e para o espermatozoide, então, inclusive inibindo a motilidade desse último. Então, o mecanismo primário dele é toxicidade para os gametas, então é antes da fertilização. Então, o DIU, o mecanismo primário dele não tem nada a ver com atrapalhar a anidação. E aqui, um quadro para vocês verem isso que eu estou comentando. Então, olha aqui, mulheres controle, esse Lips Loop
é um DIU inerte, que não tinha cobre, e aqui é um tipo de DIU de cobre que não tem no Brasil. Aqui são óvulos. Então, olha aqui. Eles viram que do número de óvulos, de 18 óvulos que a mulher que não está usando nada, ela libera, eles colocam uma redinha muito fina no colo uterino para ver se pega óvulos fertilizados, óvulos degenerados. Viram que chegou ao útero 14 óvulos fertilizados e 4 não fertilizados. Então, se a mulher não tiver no nada, a maioria dos óvulos que vão chegar ao seu útero vai ser fertilizados, né? Se você conseguir pegar esses óvulos com redinha. Bom, aí quando eu uso alça de Lipps, observem que eu consegui pegar 4 óvulos, desses um só fertilizado e a maioria não fertilizado, mas existiu óvulos fertilizados. Agora, observem que o T de cobre, existiu uma diminuição de número de óvulos, provavelmente porque existe uma degeneração desses óvulos, e nenhum dos óvulos chegou fertilizados. Todos chegaram não fertilizados ou de tão degenerados, incertos, para fazer a classificação. Então, a gente percebe que o problema dele não é deixar um óvulo fertilizado não nidar, e sim ele é tóxico para esse óvulo e para os espermatozoides antes da fertilização. O DIU de cobre, existe uma expulsão e a gente não sabe o que motiva a expulsão. De cada 10 DIUs, 5 a 10 vão ser expulsos pelo organismo da mulher e não depende dela ter tido ou não ter tido filhos. Existe também uma chance de perfuração uterina que é dependente da experiência do insertor. E é muito baixo, a gente tem 1 a 5 perfurações em cada 1000 inserções. E um ponto muito polêmico, se muitas de vocês conversarem com os médicos que vocês conhecem, vocês vão perceber que muitos têm um preconceito de inserir um DIU em mulheres que nunca tiveram filho. Esse preconceito existe porque muitos médicos acreditam que o DIU está relacionado à doença inflamatória pélvica, que, para quem não sabe, é a infecção das trompas, e caso essas trompas não sejam corretamente tratadas, essa mulher vai evoluir com obstrução tubária e um risco de infertilidade. Por isso que não se colocava em quem não tinha tido filho, porque se ela tornasse infértil, isso era um problema grave. Bom, e isso acreditava-se que o fio do DIU é como se fosse um rapel, a clamídia e o gonococo, que causa essa doença inflamatória pélvica, que a gente vai chamar de DIP, e elas subiam pelo fio do DIU. Então, eles achavam que o DIU era um condutor desses patógenos que a gente adquire por relação sexual, basicamente. Mas isso foi uma confusão de teoria, porque, na verdade, o fio do DIU, ele desempenha papel primordial na ascensão ou não dos micro-organismos. Existia um DIU inerte que nunca chegou ao Brasil, que o fio era multifilamentar e permitia a ascensão bacteriana, enquanto o DIU de cobre e o DIU com levonorgestrel tem fio monofilamentar que não permite a ascensão bacteriana. Ou seja, o DIU de cobre e DIU com levonorgestrel, o fio não permite que a clamídia e o gonococo suba pelo fio. Então, vamos comentar o que acontece com a incidência de DIP ou DIPA, a sigla vale, é a mesma doença, é uma infecção nas trompas por clamídia e gonococo. E aqui a gente tem que a incidência na população geral é 1,4 casos em 1000 mulheres. Coloquei um DIU, qualquer um que seja, estou falando de cobre ou de levonorgestrel. Então, nas primeiras 3 semanas eu vou ter um aumento. E por que existe esse aumento? Existe esse aumento porque eu posso ter uma clamídia e um gonococo no colo uterino. E quando eu faço essa inserção do DIU, eu aumento a chance dessa clamídia que estava assintomática tornar sintomática. Isso acontece também com transferência de embrião, com histerosalpingografia, ou seja, qualquer tipo de movimento que adentre o colo uterino pode aumentar nas 3 primeiras semanas o risco de uma doença inflamatória pélvica. Bom, depois que aumentou das 3 primeiras semanas, se eu estou colocando um DIU com cobre, de 3 semanas a 8 anos, a chance de DIP é igual a mulher não usar DIU, mostrando que o DIU não é um facilitador para a ocorrência de DIP depois de sua inserção. E o DIU de levonorgestrel, ele tem redução do número de casos de DIP. Por quê? Porque um dos mecanismos dos métodos hormonais é o muco tornar-se espesso.
E com isso, não sobe espermatozoide, mas não sobe clamídia e gonococo. Então, todos os métodos que tenham progestágeno isolado ou combinado com estrogênio são protetores com relação à doença inflamatória pélvica. E com outro ponto que era mito, é que eles falavam que existia mais expulsão inulípara, isso é mentira, não há mais perfuração e nem existe mais infecção. Então, hoje, não há motivo algum para não se colocar um dispositivo intrauterino numa mulher que não tenha filho e gostaria de colocar. Inclusive, hoje é uma recomendação de todas as associações e organizações de saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde, porque trata-se de um método extremamente eficaz. E agora os métodos cirúrgicos, a gente tem dois tipos de métodos cirúrgicos, a laqueadura e a vasectomia. Na laqueadura vai ter uma interrupção do trajeto da trompa, enquanto na vasectomia vai ter interrupção do trajeto do ducto deferente. Nós vamos abordar a laqueadura porque trata-se da saúde da mulher, né? Então, a laqueadura, ela pode ser feita por laparotomia, por laparoscopia, que é a via mais usada. Esteroscopia, observe esse desenho. Está vendo que existe uma molinha dentro do útero? Isso é uma técnica, é um tipo de laqueadura que a gente chama de Essure. É uma laqueadura por via esteroscópica e com o esteroscópico a gente deixa uma molinha dentro da trompa. Essa molinha vai fazer uma reação inflamatória e em 3 meses essa trompa normalmente estará ocluída. Então eu faço a esteroscopia, coloco a molinha, mas eu só vou liberar essa mulher para ter relação desprotegida depois de 3 meses de eu verificar que realmente a trompa está ocluída. Então as outras técnicas, imediatamente eu já posso liberar a mulher para ter relação desprotegida sem precisar verificar se a trompa está ocluída ou não. Existe forma de eu fazer vaginal, via fundo de saco, isso não é muito usada, e periumbilical. Às vezes a mulher teve um parto normal, o útero está na altura da cicatriz umbilical, e eu posso fazer a laqueadura abrindo uma meia-lua em volta do umbigo e pegando a trompa e fazendo a laqueadura. Se eu cortar a trompa ou colocar fios e o pessoal fala amarrar, mas na verdade a gente corta também, a chance do sucesso é semelhante. Então, não tem diferença do método que eu vou... Existe também anéis que a gente coloca na trompa e faz isquemia. Então, normalmente as técnicas de laqueadura se equivalem. Existe dúvida se a mola é pelo menos igual às outras técnicas ou discretamente pior, porque existe o uso típico e o uso perfeito. Perfeito é você esperar 3 meses para ser liberado. O uso típico é você fez, já começa a relação desprotegida e aí você tem um risco maior de você engravidar sem planejamento. E no Brasil, ao contrário dos outros países, que para você fazer a laqueadura basta você ser informado e assinar um termo de consentimento, no Brasil existe uma lei para realização de esterilização cirúrgica, ou seja, tanto a laqueadura quanto a vasectomia, porque existia muita esterilização precoce, sem que a paciente quisesse o método, e outra coisa, ela tinha muitas vezes que pagar para realizar pelo sistema público de saúde, e mais ainda, outro ponto é que muitas mulheres faziam cesariana apenas para fazer laqueadura tubária no mesmo tempo. Então, eles tentaram padronizar como se faz a laqueadura no Brasil. Então, isso só vale para o Brasil. Então, as mulheres têm que ter, ou homens, mais que 25 anos, então 25 anos ou mais, tem que ter, então 25 anos e 1 dia já é mais que 25 anos, tá? 2 ou mais filhos vivos, a lei veio como ou, a lei não veio como e, então tem que se respeitar o ou. Claro, a gente tenta sempre o e, mas a lei é ou. Período de 60 dias entre ela falar que quer e você fazer a cirurgia, porque é um tempo que ela tem para que se ela arrepender ela possa desistir. E sempre a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai orientar a anticoncepção com várias linguagens. Então, o médico, a enfermeira e a psicóloga, médico, assistente social e enfermagem. Então, sempre ela tem uma equipe multidisciplinar que vai colocar vantagens e desvantagens de fazer a esterilização. E, por conta disso, da mulher fazia a cesariana e apenas para laquear, o governo tentou regulamentar isso. Então, ele proibiu durante o parto
e durante o aborto. Eu só posso fazer depois de 42 dias do parto o aborto. Só tem 3 exceções que eu posso fazer durante a cesárea, parto normal, ou junto com a curetagem, ou nos primeiros 42 dias pós-parto e aborto. É quando a mulher já tem 2 ou mais cesarianas prévias. Então, assim, eu falei que eu estou grávida, estou com 2 meses de gravidez e já tenho 2 cesarianas. Então, nesse caso, eu manifestando 60 dias antes, quando eu tiver meu parto, eu posso fazer a laqueadura junto com a cesariana, porque eu já tenho 2 cesáreas prévias e é um útero que tem mais risco de ruptura. Outra coisa, se eu tenho risco de vida materno numa futura gravidez, então eu tenho uma coartação da aorta, uma doença grave, 2 médicos assinam que eu teria contraindicação à gravidez e caso a mulher deseja a laqueadura, ela faz na hora do parto, independente se normal ou cesariana. Ou quando ela tem risco de vida para o futuro bebê. Então, ela tem imunização, ela tem uma doença genética grave. Então, ela pode laquear nesse parto, independente se normal ou cesariana, para não prejudicar um próximo bebê. Então, tem que ficar muito claro. Então, é 25 anos ou 2 filhos vivos, entre falar que quer fazer e fazer 60 dias, nunca no parto, aborto ou até 42 dias. Essas são as únicas 3 exceções. Então, por exemplo, se eu tiver 10 filhos de parto normal, faço o meu planejamento familiar para fazer a laqueadura e por um azar eu engravido. Com os papéis tudo pronto, já manifestei 60 dias antes. Eu não vou poder fazer na hora do parto, mesmo que for cesárea. Por quê? Só pode fazer na hora do parto se tiver uma dessas 3 situações. Hiperatividade, que é 2 ou mais cesáreas, risco de vida da mãe numa futura gravidez ou risco de vida para um futuro neonato. Bom, o último método que a gente vai falar dos métodos não hormonais é o método de amenorreia e lactação. Então, para a gente pensar nesse 4º ano, nós não vamos falar quais métodos que a gente pode usar no puerpério. Isso vai ser para o 5º ano. Mas eu já adianto para vocês que normalmente no puerpério a gente evita o estrogênio. A gente evita o estrogênio porque é um momento que a mulher tem mais chance de ter trombose. Então, a gente deixa o estrogênio para depois de 6 semanas. Outra coisa que a gente evita o estrogênio é que não se sabe se ele altera o crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, até 6 meses, ou é método sem hormônio, ou é métodos que tenham apenas progestágeno. Bom, e para a gente pensar em proteger essa mulher contra a gravidez, a gente tem que lembrar quanto tempo ela já está fértil novamente. Então, isso depende se ela amamenta ou não. Quando a mulher não amamenta, a gente sabe que em 6 semanas ela já está ovulando novamente. Existem mulheres que ovulam com 3 semanas. Então, quando ela não amamenta, por exemplo, uma paciente que vive com HIV, a gente tem que se preocupar com contracepção precocemente. Quando ela amamenta, o retorno à ovulação é impreciso. Por quê? Para ela voltar a ciclar, a gente tem que lembrar que a prolactina, que ajuda na produção do leite, vai aumentar toda vez que essa criança amamenta, ela inibe o GNRH. Então, a criança, ela tem que... Então, se, por exemplo, para ela estar inibindo o GNRH e com isso inibindo o FSH e LH, essa criança tem que amamentar frequente. Às vezes, a criança que dorme de noite não amamenta de noite, mesmo a mãe estando dando só o leite do peito, às vezes, a falta de inibição da prolactina no análogo no GNRH, vai fazer com que essa mulher tenha liberação do GNRH com FSH, LH e ovulação. Então, não basta só amamentar. Existem várias características para que a amamentação proteja a mulher de uma nova gravidez. E aqui estão elas. A amamentação tem que ser exclusiva, tem que ser dia e noite. Às vezes, aquela criança que de noite dorme pode não ter a pulsação de prolactina, que inibiria o GNRH, e aí essa mulher acaba por ovular. Mas a gente não vai acordar o bebê por conta disso. Quem tem criança pequena sabe que é preferível usar outro contraceptivo do que ficar acordando o bebê para que a amenorreia e a lactação funcione. Outra coisa, a mulher não pode ter tido menstruação, então ela tem que estar em amenorreia. Se ela menstruou, mesmo que amamente dia e noite, o método já não funciona mais. Tá? Normalmente, quando ela menstruou, ela teve uma ovulação 14 dias antes. Então, não está mais inibindo o eixo. E só vale nos 6 primeiros meses após o parto. Então,
Quando a amamentação protege a mulher de uma nova gravidez? Se ela amamenta dia e noite, se ela está sem menstruar e se fazem 6 meses ou menos do parto. Qualquer uma dessas 3 regras que forem quebradas, o método perde a eficácia. Se esses 3 pontos forem respeitados, a eficácia é 98%. De uma forma geral, gente, a gente começa a contracepção com 40 dias. Por quê? A mediana de amamentação no Brasil é em torno de 54 dias. Então, se a mulher não vai amamentar, a gente sabe, não vai amamentar muito tempo, é ideal que a gente já ofereça contracepção. Além disso, a gente nunca tem garantia que ela vai amamentar dia e noite. E outra coisa, nem sempre, às vezes, vai ser a amamentação exclusiva. Às vezes ela dá suco, às vezes ela dá outro leite. Então, com 40 dias, normalmente, a gente começa a contracepção. Existem casos que a gente começa a contracepção precoce. Quando, por exemplo, a paciente vai, uma usuária de crack. Quando der 40 dias, que é quando ela vai ovular, ela não volta no seu serviço. Então, a gente faz a contracepção na maternidade. Isso a gente chama de contracepção no pós-parto imediato. Ela precisa? Não, mas quando ela precisar, ela não vai voltar para iniciar a contracepção. Bom, e agora riscos e benefícios dos métodos. Então, eu vejo na internet uma campanha para difamar os métodos contraceptivos, especialmente a pílula combinada. Vocês vão ver que, claro, os métodos com estrogênio, eles têm mais risco do que os métodos sem hormônio e os métodos com progestagênio. Mas ninguém coloca para as mulheres os benefícios que ela vai ter. Então, a escolha dela é uma escolha mal informada, do mesmo jeito, e distorcida por quem, de alguma forma, é contra métodos hormonais. Então, eu posso até ser contra, mas eu tenho que pôr os pontos positivos e negativos para que a mulher se aproprie dessa informação e tenha uma escolha informada. Bom, então, os contraceptivos hormonais, pela presença do progestágeno, reduzem a dismenorreia. Reduz a acne e surtismo, e a redução da acne e do surtismo ocorre por 2 mecanismos. Um, pela inibição do LH pelo progestágeno, então deixa de produzir testosterona no ovário. Mas o principal mecanismo de inibir acne e hirsutismo é aumento de uma proteína no fígado que se chama SHBG, globulina carreadora de esteroides sexuais. Ela aumenta mais de 100 a 300% quando eu tomo estrogênio. E por isso, ela junta e ela gruda na testosterona e não deixa a testosterona funcionar. Então, quanto mais SHBG eu tenho, menos testosterona livre eu tenho. É a testosterona livre que dá acne. Então, se eu reduzo muito minha testosterona livre, porque eu estou ligando ela com essa proteína, eu vou reduzir acne e surtismo. Esse é o mesmo mecanismo que eu tenho, às vezes, de 15% das mulheres que usam método com estrogênio terem redução de libido. Pode reduzir volume menstrual e, normalmente, as pílulas e os métodos hormonais como um todo reduzem de 40% a 60%. O DIU com levonorgestrel é o que mais reduz 90%. Reduz tensão pré-menstrual e isso é mais importante com os métodos de pausa curta ou sem pausa. Reduz a anemia, porque reduz o volume menstrual. Reduz o risco de doença inflamatória pélvica, porque espessa o muco e impede que a clamídia e o gonococo ascendam o colo uterino. Diminui a dor associada à endometriose, porque o progestágeno faz atrofia dos focos de endometriose. Endometriose, para quem não sabe, é um pedaço do endométrio que gruda fora do útero, ou às vezes no meio do útero, e é associado com dor, pode ter dificuldade de engravidar e pode ter aumento de sangramento. Então, a dor e o sangramento melhoram com métodos hormonais. Reduz risco de alguns cânceres, ovário em 20% a 25%, endométrio 50%, cólon de 20% a 25%. E diminui a mortalidade materna. E aqui é a gravidez ectópica. A gravidez ectópica é aquela que ocorre fora do útero. E como os contraceptivos reduzem a chance de gravidez, vão reduzir também a chance de gravidez ectópica. E se vocês percebem que a chance de redução de gravidez ectópica ocorre com todos os métodos. Isso aqui é a mulher que não está usando nenhum método e a chance de gravidez ectópica em cada 100 gestações. Bom, a gente já falou dos benefícios dos métodos hormonais e agora os benefícios do DIU de cobre é que existe, além de não ter hormônio, às vezes para algumas mulheres que não podem usar hormônio isso acaba sendo um benefício, ou aquelas que não querem usar hormônio,
mas ele tem uma redução do câncer de endométrio em 46%. A gente não consegue explicar por quê. Os métodos com progestágeno, ou combinados, né, tendo progestágeno na sua composição, a gente sabe por quê, porque o progestágeno faz atrofia de endométrio. Então, não deixa crescer o endométrio. E outro câncer de ovário, por exemplo, com os métodos que tem progestágeno, que inibe a ovulação, é porque não deixa a mulher ovular, então inibe a atividade ovariana. Mas aqui, a gente está dizendo que reduz câncer de endométrio. Ovário não tem aqui. E a gente não sabe por quê. Os estudos são de má qualidade, existem várias hipóteses, inclusive que aumentaria, por exemplo, a apoptose celular, existe que alteraria os receptores, existe toxicidade celular, existem várias, falam inclusive que poderia reduzir a produção hormonal ovariana, essa parte é não comprovada, então não se sabe. Só se sabe que em estudos epidemiológicos de má qualidade acharam uma redução. Eles acham que pode ser inclusive efeito residual de ter usado métodos hormonais, mas na maioria dos estudos concluiu-se que reduz o risco de câncer de endométrio. Reduz câncer de colo uterino e ninguém sabe por quê. Parece que o fio do DIU estimularia a defesa local do colo uterino, que iria fazer um clearance, um clareamento maior das lesões HPV induzidas. E reduz mortalidade materna. Então, essa informação do câncer de colo uterino é interessante, porque existia um mito que o DIU aumentava o risco de câncer de colo uterino e é justo o contrário. Bom, agora nós vamos falar dos efeitos adversos dos métodos contraceptivos, começando com os hormonais. Então, a gente tem efeitos que são muito comuns, incomuns, raros e muito raros. Nós vamos abordar dos incomuns aos muito comuns. Então, os efeitos mais comuns relacionados ao estrogênio é náusea, vômito, dor de cabeça, né, cefaleia e dor na mama. Mas também pode ter irritabilidade, inchaço e cloasma. O que é cloasma? Cloasma é manchas na pele, né, ou melasma é a mesma coisa, são aquelas manchas hipercrômicas na pele, que pode dar na bochecha, na região, pode dar aqui na região onde teria em cima do lábio, então, mas principalmente é na região malar. Então, a gente tem que lembrar, se a mulher está tendo manchas, a gente precisa retirar o estrogênio da contracepção dela. O progestagênio, dependendo da ligação com outros esteroides, principalmente glicocorticoide, pode ter aumento do apetite. Então, se não liga glicocorticoide, normalmente nem sempre isso acontece. Pode ter acne e oleosidade da pele. Quando isso acontece, é em menos de 15% das mulheres. E para isso acontecer, o progestágeno tem que ligar em receptor de andrógeno e estimular. Pode ter sangramento irregular. Lembra que eu comentei? Quando eu uso progestagênio, eu vou ter amenorreia, que é ótimo, sangrar a cada 2 meses, que é ótimo também, sangrar uma vez por mês, que também não é ruim, e sangramento frequente, que seria 15%, e esse é ruim. Então, o sangramento irregular não necessariamente é ruim. Existem sangramentos irregulares que são favoráveis, ou seja, quando ele não vem ou vem de vez em quando. Existem sangramentos regulares que são desfavoráveis, aqueles que vêm mais de uma vez por mês. E existe o edema, o inchaço. E por que eu posso ter edema aqui? Quando ele liga em receptor de glicogênio, por exemplo, de glicocorticoide, ele pode dar edema. E existe um tabu muito grande, que é o medo das mulheres, que elas reclamam muito, é a questão de ganhar peso. Esse é um estudo feito em países nórdicos, que observou que as mulheres de 19 a 44 anos ganham 450 gramas por ano. E isso, se ela não mudar a sua atividade física. E não houve relação ao uso de contraceptivo oral combinado, e sim ao ganho de idade. Então, quase meio quilo por ano. Eu até brinco assim que isso é um castigo de Deus para a gente. Aqui no Brasil, essa chance de ganhar peso é muito mais do que meio quilo ano, porque a alimentação aqui é mais cheia de carboidrato. Bom, e aí toda vez que a mulher ganha peso e está usando um método hormonal, a primeira coisa que ela acha, ela se entupiu de bacon e cerveja e ela quer falar que é culpa do anticoncepcional que ela está tomando. Todo mundo quer isso, não é? Quando a gente engorda, a gente quer achar que é a tireoide, que é a pílula, mas a gente não quer lembrar que é os torresmo e a cerveja que a gente tomou no final de semana. Então, esse é um estudo que eu acho muito interessante, que eles avaliaram por 10 anos usuários de injetável trimestral, que é
só de progestágeno, o DIU com levonorgestrel, que é só de progestágeno, esse é alta dose, esse é mais baixa dose, e o DIU de cobre. Observem que isso é um estudo brasileiro feito em Campinas. Observem que em 10 anos as usuárias de DIU de cobre ganharam 5 quilos praticamente. Ou seja, o peso aumentou 8% em 10 anos. As usuárias de Mirena ganharam 4 quilos, em torno de 7%. Não houve diferença entre DIU de cobre e DIU com levonorgestrel. Porém, as usuárias de injetável trimestral ganharam 6,6 quilos, ou seja, aumentaram 12% do peso corporal. Então, o que a gente tem em termos de estudo? Com exceção do injetável trimestral, os demais métodos não têm diferença de peso em relação ao usar DIU de cobre, ou seja, com o tempo a mulher tende a ganhar peso e isso vai acontecer sem hormônio ou com hormônio. Quando ela usa injetável trimestral, de cada 10 que usa, 7 vão manter o peso, mas 3 podem ganhar peso. E isso a gente não sabe por quê, provavelmente por esse efeito anabólico, glicocorticoide que o injetável trimestral tem, aumentando o apetite global. Outro efeito adverso que os métodos hormonais têm é quando tem estrogênio, o estrogênio passa no fígado e ele produz uma série de coisas. Eu já comentei daquela proteína, que é SHBG, que faz uma coisa boa, que ela gruda na testosterona e melhora a acne de quem tem. Mas agora eu vou falar de 2 pontos negativos. Ele aumenta a síntese de angiotensinogênio e pode aumentar a pressão em mulheres que são predispostas e aumenta os triglicéridos, e normalmente aumenta de 50% a 80%. Então, são efeitos metabólicos associados aos métodos combinados. O progestagênio não tem nada disso. Ele não altera a pressão e não aumenta os triglicéridos. Agora nós vamos falar de efeitos raros e muito raros. Então, o estrogênio passa no fígado, e aqui está de uma maneira muito simplista, porque não é só isso, ela faz um aumento de fatores de coagulação, mas também reduz alguns anticoagulantes. Então, no geral, quem toma método combinado vai ter um estado protrombótico. E com isso, aumenta a chance da pessoa ter eventos trombóticos agudos, seja venosos ou arteriais. E aqui a trombose venosa, que é 10 vezes mais comum do que um AVC e um IAM. Mas ainda assim é bastante raro. Então, olha aqui. Então, isso aqui são fatores de risco para a trombose venosa. E o risco absoluto de trombose venosa sem método combinado e fora da gestação puerpério é 1 a 5 casos em cada 10 mil mulheres. Usei método combinado, esse risco aumentou 4 vezes. Sou obesa, aumenta 3 vezes. Fico imobilizada depois de uma cirurgia grande, aumenta 25 vezes. Tenho deficiência de anticoagulantes natural, aumenta 20 vezes. Tenho fator 5 de Leiden, aumenta 7 vezes. Dei à luz e estou no puerpério, aumenta 60 vezes. Então, gente, isso é um ponto-chave que vocês têm que saber, porque isso é uma coisa que tem muito na rede. O pessoal aumenta a trombose? Aumenta. Então, vai para 4 a 20 casos em 10 mil mulheres. Mas engravidar aumenta muito mais. Então, prevenção de uma gravidez não planejada é muito mais importante do que o medo de trombose. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não prescrever em quem tem risco. Por isso existem métodos sem o estrógeno, certo? Então, mas lembrando que ele não é esse monstro que se coloca às vezes na rede. Então, se a gente fosse completar nosso quadrinho com efeitos comuns, muito comuns e raros, lembrando que o estrogênio, além de efeitos gerais, ele tem efeitos de aumento de pressão, triglicéridos, trombose venosa, AVC e AM. Já os progestagênios, vocês perceberam que não tem efeito metabólico grave nenhum. Só efeito em sangramento, edema, acne, oleosidade, aumento de apetite, se tiver. Então, ele é mais próprio para as mulheres que têm doenças. E aqui, para vocês verem aquilo que eu acabei de dizer. Então, isso aqui é chance de óbito por idade, isso aqui é a idade das mulheres, em cada 100 mil mulheres, de acordo com o método. Então, olha, essa estrelinha vermelha quer dizer sem método evoluindo para parto. Olha o tanto de mulher que morreu. A estrelinha verde é a pílula combinada, então morre muito menos, mesmo computados os casos de trombose venosa. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Então a gente tem necessidades contraceptivas não atendidas aqui na América Latina e Caribe. E vocês percebam que se eu ofertar contraceptivos a todas as mulheres que desejam, porque a gente tem em torno de 20% a 30% que gostariam de usar e não estão usando,
eu vou reduzir a taxa de gestação não planejada em 65%. E vou reduzir a taxa de aborto inseguro em 64%. Isso se eu não estiver usando uma grande quantidade de métodos de longa duração, que é o implante e o DIU. Que aí, o efeito sobre essas taxas é ainda melhor. E aqui eu trouxe esse gráfico que eu acho muito interessante. Isso aqui são vários estados do México. E aqui nessa parte é a chance de mortalidade materna. E aqui prevalência de uso de métodos anticonceptivos. Percebam que quanto menos métodos anticonceptivos um estado usa, mais chance de morte materna esse estado possui. Então, planejamento reprodutivo salva vidas, é muito importante. É interessante que a gente divulgue os efeitos adversos dos métodos, mas que a gente também divulgue o que tem de positivo para que cada mulher escolha o que se sentir mais segura. Bom, câncer de mama, isso é uma celeuma, todo mundo tem medo. Então, eu trouxe essa meta-análise que avaliou vários estudos. E essa meta-análise, olha, o resultado final, para quem entende meta-análise, isso aqui é a chance aqui de aumentar o risco contraceptivo, ou seja, eu deveria não usar contraceptivo, e aqui é de reduzir a chance de câncer de mama com contraceptivo. Se vocês e quando toca nessa linha aqui, quer dizer que não aumenta nem diminui. Vocês percebem que a maioria dos estudos toca essa linha mostrando que normalmente não se aumenta o risco de câncer de mama. E quando aumenta, aumenta pouco. Bom, e o resultado final, olha lá, aumentou muito pouco e não foi significativo na meta-análise. E se a gente for colocar isso, olha que interessante. Se eu usar contraceptivo, eu aumento em 0,89% o meu risco de câncer de mama, ou seja, praticamente não aumenta. Quando a gente vê estudos pequenos, a gente vê esse negócio que aumenta 20%. Olha, usar contraceptivo aumenta 20%, tomar todo dia uma taça de vinho 39%, ninguém faz campanha contra o vinho para câncer de mama. Ter a menopausa precoce, a menopausa tardia ou a menarca precoce aumenta em 90%. Não amamentar dobra o risco e ter o primeiro filho depois dos 35 anos triplica o risco. Isso ninguém fala. Tá? Então, em estudos pequenos, pelo menos aumento de 20% do risco. Em estudos maiores, meta-análise, esse aumento de risco é inferior a 1%. Ou seja, não tem aumento de risco. Então, a gente ainda, claro, esses estudos foram feitos quando usava os contraceptivos de alta dose. Então, ainda as evidências são inconclusivas, mas ou não aumenta o risco para câncer de mama, ou se aumenta, aumenta pouco. De efeito adverso de métodos não hormonais, então o DIU de cobre nós temos aumento de volume menstrual, eu posso ter sangramento irregular, ou seja, sangrar no meio do ciclo, e posso ter aumento de cólica. Existe um estudo muito interessante, gente, que eles compararam o DIU de cobre com implante e foram ver queixa de tontura, tá? E dor de cabeça. Todo mundo pensa, o implante porque tem hormônio tem mais. Não. Quem usou DIU de cobre teve queixa mais de dor de cabeça e teve mais queixa de tontura, mostrando que a mulher tem algumas queixas usando ou não usando hormônio. Sempre a gente atribuir o hormônio é um erro, então a gente tem que investigar melhor antes, às vezes, de tirar o método da mulher e, às vezes, deixar ela desprotegida contra uma gestação não planejada. O diafragma, existe o aumento de risco de uma infecção do trato urinário e não é explicado por quê, um achado epidemiológico, né? Vaginose bacteriana e candidíase, talvez por conta deles ficarem ali na vagina e talvez fazer e a vaginose bacteriana talvez porque muda o clima vaginal com a colocação do espermicida e a candidíase porque a mesma coisa, além de mudança de clima vaginal, a gente também pode ter fazer biofilme em volta do material de diafragma. O que é biofilme? A candidíase como se revestisse o diafragma e acaba por, às vezes, propiciar candidíase de repetição. E se usado 3 ou mais vezes ao dia com espermicida, eu posso transmitir e adquirir mais HIVs por microfissuras. Então, ITU a gente não sabe, vaginose e candidíase por alterar a flora vaginal e talvez a candidíase pela questão do revestimento do diafragma. A laqueadura, os riscos que tem é próprios da cirurgia, então depende da via cirúrgica para a gente discutir os riscos. E o maior risco é o arrependimento, né? Que às vezes não foi bem discutido com a mulher, que existe uma chance, mesmo que existem cirurgias para
reverter uma laqueadura, uma vasectomia, nem sempre a gente consegue. E às vezes ela tem um novo parceiro e ela se arrepende. Então depende da idade, quanto mais jovem, mais chance de arrependimento. Os estudos antigos mostravam que poderia alterar o ciclo menstrual, porque como você mexeria na trompa, você poderia acometer uma artéria tubária, que teria uma irrigação para o ovário, e isso alteraria o fluxo sanguíneo ovariano e daria irregularidade menstrual. Mas isso não se confirmou nas meta-análises, então não existe o risco de alteração do fluxo menstrual. Como prescrever? Então, quando a gente vai começar os métodos hormonais? Então, se eu comecei até o 5º dia do ciclo menstrual, eu não tenho necessidade de método adicional, já estou protegida, tá? Não precisa associar preservativo, nem coito interrompido e nem espermicida. Se eu comecei depois do 5º dia, já existe uma probabilidade de ter um folículo em crescimento. Então, eu preciso usar um método por 7 dias, qualquer método por 7 dias, junto com o método que eu comecei para eu estar protegida. Porque, para vocês saberem, quando eu começo no método hormonal, leva 7 dias para que ele esteja em pleno funcionamento, esteja na sua quantidade de inibir a ovulação. Então, por isso que se eu começo depois do 5º dia, já pode ter um folículo, e se eu pensar mais 7 dias para ele estar em pleno vapor, eu já posso até ter ovulado. Então, comecei até o 5º dia, não precisa associar nada. Comecei depois do 5º, associei alguma coisa por 7 dias. Associar o quê? Tudo isso que está em vermelho pode ser associado, mas eu sempre prefiro preservativo ou abstinência. Bom, e quando eu vou passar um método e ele é combinado, eu vou poder usar ele de forma cíclica ou contínuo estendido. Quando eu estou diante de um método só de progestagem, não tem outro jeito, ele sempre vai ser contínuo. Então, o que é o uso cíclico? Eu vou usar 3 semanas e vou dar uma pausa de 7 dias, ou vou usar 24 dias, dar uma pausa de 4 dias. Ou, às vezes, apesar dele ser cíclico, existe placebo na pausa só para a mulher não parar de tomar contraceptivo. E o uso contínuo é quando não existe pausa. Os métodos só de progestagem só podem ser usados dessa forma. Na primeira parte, eu falei de um outro tipo de uso, o uso estendido. É quando eu uso 2 ou 3, 2, 3, 4 meses seguidos de um método e depois eu faço uma pausa. E qual é a vantagem de eu pôr pausa curta ou uso contínuo? Ainda a gente precisa de mais estudos para bater o martelo, mas parece que pausa curta ou uso contínuo tem menos chance de gravidez. Por quê? A maior confusão das mulheres é quando elas param os 7 dias para elas voltarem de novo a tomar. Então, eles viram, compararam 2 contraceptivos. Os 2 têm a mesma dose de progestagem, então a eficácia teórica é igual. E daí eles viram que o que tinha pausa curta tinha 30% menos gravidez do que o de pausa de 7 dias. Por que isso? Porque a mulher, na vida real, 4 dias é mais fácil dela lembrar de voltar ao do contraceptivo do que 7 dias. Então, se eu colocar um placebo na pausa, é excelente. Outro benefício de pausa curta é que vai reduzir TPM. Então, isso é nas pausas curtas ou sem pausa. Bom, esqueci de tomar a pílula. O que eu vou fazer? Então, gente, quando eu esqueço só uma pílula, a gente vai tomar o mais rápido possível essa pílula. Eu tenho 24 horas para tomar ela e não 12 como está na bula. Então, se eu tomo hoje às 8 horas da manhã e eu lembrei às 20, eu vou tomar ela o mais rápido possível. Mas pode ser que eu vou lembrar só às 8 horas do outro dia. Então, enquanto tem 24 horas, eu posso tomar. Inclusive, junto com a próxima pílula, se eu quiser. Passou de um dia, aí já não adianta tomar, certo? Então, quando eu esqueço no máximo uma pílula, pouco ou nenhum risco de gravidez, eu não preciso nem pôr método adicional e nem usar contraceptivo de emergência. Esqueci 2 ou mais pílulas. Aí a coisa piorou. Então, a última pílula, então vamos supor que eu esqueci 3 pílulas. A primeira que eu esqueci, não tenho o que fazer. A segunda que eu esqueci, não tenho o que fazer. Essa terceira, eu tenho 24 horas para tomar ela, tá? Bom, como eu falhei 2 pílulas, eu já perdi a eficácia daquela minha pílula. Então, eu tenho que usar método adicional por 7 dias. E retomar o uso da pílula, que eu sei que em 7 dias ela volta a funcionar bem. E se eu tive relação nos últimos 5 dias, eu tenho que usar a contracepção de emergência. Carol, mas você vai usar junto com o contraceptivo? Junto. Vai sangrar. Não tem problema nenhum. A gente não quer a gravidez. Então, uma pílula só, nada a fazer, tomar ela o mais rápido possível, inclusive junto com a próxima pílula, né?
Quando é 2 ou mais pílulas, a última eu tomo o mais rápido possível, retorno o meu método e uso o método adicional por 7 dias, que é o tempo que leva para ela voltar a estar no seu efeito máximo. E se eu tive relação nos últimos 5 dias, além de eu voltar a tomar minha pílula, eu associo contracepção de emergência. Bom, e contraindicação? Para quem que a gente não deve passar? Então, o ano que vem, e alguns cenários, quando vocês estiverem passando assim no 4º ano como observadores, vocês vão ver que a gente usa uma tabela que chama critérios de elegibilidade para uso de métodos contraceptivos, ou simplesmente critérios da OMS. A OMS fez essa tabela para dizer quando eu posso usar sem restrição um método, dependendo da doença ou da condição que a mulher tem, quando o benefício supera o risco, então eu também vou utilizar, quando o risco supera o benefício, então eu só vou usar se eu não tiver mais nada. Em geral, eu não uso. E 4, o uso é inaceitável, eu não devo usar. Então, por exemplo, quando a paciente, por exemplo, tem pressão alta, a gente sabe que o estrogênio priora a pressão. Então, métodos só de progestágeno e sem hormônio vai ser 1 e 2. Agora, quando eu estou pensando no estrógeno, vai ser 3 ou 4, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, isso é só para vocês verem, nós vamos trabalhar isso no 5º ano. Então, aqui são, olha, mulher que tem trombofilia. A gente sabe que a trombofilia é uma tendência genética ou herdada para ter trombose. Então, os métodos combinados, eles carregam o risco de 2 a 4 vezes mais de ter trombose. Então, esse aqui é oral combinado, injetável mensal, e anel e adesivo, tá? E aí, a gente percebe que o quê? Que eles são categoria 4, são proibidos quando a mulher tem aumento, tem trombofilia, não pode ser usado. Agora, já olha os métodos de progestágeno, a pílula de progestágeno, injetável trimestral, implante, DIU de cobre, DIU de levonorgestrel, ou é um ou é dois, então posso usar. Então, no 5º ano a gente vai trabalhar as diversas doenças, hipertensão, enxaqueca, dislipidemia, diabetes. Então, por hora, vocês têm que saber que é pela OMS que a gente hoje define se a mulher pode ou não pode usar um método baseado na condição de saúde, no tabagismo, ou, por exemplo, o puerpério, é tudo via Organização Mundial de Saúde. Então, não é uma coisa que a gente precisa decorar. Então, só para vocês conhecerem algumas contraindicações absolutas, isso aqui são categoria 4, 4 é proibido. Então, olha lá, quem já teve trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar, não pode usar combinado. Quem teve AVC ou IAM, não pode usar combinado. Quem tinha diabetes com lesão de órgão-alvo ou hipertensão com vasculopatia, não pode usar combinado. Quem tem mais de 35 anos e fuma mais que 15 cigarros, é proibido o combinado. Paciente que tem hepatopatia aguda ou cirrose severa, proibido o combinado, porque a metabolização é hepática. Câncer de mama, o hormônio, é um tumor hormônio dependente, proibido. E gravidez, porque não tem sentido. Carol, o que acontece se eu pôr contracepção na gravidez? Não aumenta risco de aborto, nada. A gente só tem medo de uma possível malformação na genitália. Quando eu uso um contraceptivo combinado, que é antiandrogênico, eu espero um menino, pode ter genitália ambígua, e da mesma forma, se eu usar um pró-androgênico, espero uma menina, poderia ter genitália ambígua. Isso na prática nunca foi comprovado, mas não vai ter estudo para comprovar ou refutar essa ideia, porque não faz o menor sentido se eu usar contraceptivo na gravidez. Dos métodos só de progestágeno, gente, só tem 2 contraindicações absolutas: gestação e câncer de mama. Então, quando vocês estão diante de uma doença que vocês pensam, será que eu posso usar contracepção combinada nessa situação? Bom, se você tem dúvida, você sabe que o progestágeno eu posso usar, porque só não pode usar em gravidez em câncer de mama. Com relação aos DIUs, seja ele de cobre ou levonorgestrel, o levonorgestrel não vai poder usar nessas 2 situações. Mas existem coisas que são próprias do DIU. Então, se eu estou grávida, eu não vou colocar um DIU lá dentro. Se eu tenho doença inflamatória pélvica, está infectado, por que eu vou colocar um DIU? Não posso. Se eu tenho câncer de colo uterino e de endométrio, não posso pôr um DIU porque eu posso disseminar na hora da inserção. Sangramento sem diagnóstico, não posso pôr um DIU porque pode ser câncer de colo e de endométrio. Distorção da cavidade uterina, ou seja, um útero septado, um útero mal formado, né, porque ele tem um septo, ele é duplicado, ou então ele tem um mioma grande na sua cavidade, eu não posso pôr um DIU porque ele tem chance de expulsão grande.
E contracepção de emergência. Então, assim, nosso penúltimo tópico, esse é um tópico que teve na mídia frequentemente. Então, o que a gente pode usar como contracepção de emergência? Pílula combinada, pílula apenas com progestagênio e DIU com cobre. Lembrando que a eficácia dos métodos de contracepção de emergência, o mais eficaz é o DIU de cobre. O DIU com levonorgestrel não tem estudo se ele funciona para emergência, é só o de cobre. Depois é a pílula de progestagênio isolado, que é o levonorgestrel. E o último, menos eficaz, é pílula combinada, que a gente usa como método de USP. A taxa de gestação, quando usado como emergência, lembrar que a chance de eu engravidar numa relação sexual só, se eu não fizer nada, é 8%. Então, se eu usar o DIU com cobre, essa taxa cai para menos de 0,1%. Se eu usar a pílula de progestágeno logo depois da relação desprotegida, essa taxa de 8% cai para 0,6% a 3,1%. Então, no mínimo, cai 60%. E com a pílula combinada, a chance de ter uma gestação, mesmo eu tomando depois de uma relação desprotegida, é 2% a 3%. Ou seja, mais de 50% mas é menos eficaz do que os outros dois. Aqui. Bom, então aqui, ó, só para vocês perceberem, olha. Então, olha lá. Quando eu não uso nada, de cada 100 mulheres que têm uma relação sexual desprotegida, eu vou ter 8 gravidez. Usei pílula de progestágeno. Eu vou ter, em vez de 8, aqui nesse caso eu teria uma gravidez, né? Reduziu 85%. E aqui, usando o USP, que é o combinado, de cada 100 eu vou ter 2 gravidezes. Por que tem essa diferença, sendo que vai usar levonorgestrel do mesmo jeito? Aqui com estrogênio, aqui sem. Porque como tem estrogênio em alta dose, esse grupo aqui vomita, por isso acaba tendo mais falhas. Observe que isso aqui é por mês. Então, em um ano, eu tenho no mínimo 12 gravidez por ano. Olha, muito superior à chance de gravidez de uma pílula. Então, se eu tiver... Então, pílula de emergência não é para usar toda vez, para usar como método contraceptivo, é emergência. Porque existem métodos que vão funcionar muito mais. E aí, nós vamos discutir algumas coisas. Então, o fato de usar múltiplas vezes não perde a eficácia. O problema é que existe coisa melhor, tá? A obesidade reduz a eficácia tanto da pílula de progestágeno isolado quanto a combinada. E às vezes reduz pela metade. Então, é melhor usar o DIU de cobre quando eu estou perto de uma obesa. Ah, Carol, mas e se ela não aceitar ou eu não tiver treinamento para isso? Então, é claro, usar o de levonorgestrel, que é mais eficaz. Todos esses métodos podem ser usados até 120 horas da relação desprotegida. Observe que na bula é 72. Mas os estudos mostraram que eu poderia estender a 120. O DIU de cobre, a eficácia não cai com o tempo. Então, assim, da relação sexual até eu iniciar o DIU de cobre, em 120 horas não muda nada a eficácia. Já as pílulas, a eficácia decresce com o tempo. É melhor nas primeiras 24 horas e vai ficando cada vez pior, próximo de 120 horas. Eu já disse que se eu tomar várias vezes no mês não perde a eficácia. E como que eu prescrevo? Levonorgestrel, 0,75 miligramas de 12 em 12 por 24 horas ou 1,5 miligrama em dose única. Se eu for usar combinado, só pode usar o combinado que tem levonorgestrel. Então, não é qualquer contraceptivo combinado que serve como emergência, tá? Então, eu vou tomar, felizmente, é o que a gente tem no Sistema Único de Saúde. 4 comprimidos de 12 em 12 horas por 24 horas. Não usar... Você não vai usar se você tiver outra opção. Ele só serve quando a gente não tem mais nada, porque ele é o menos eficaz. E como que funciona o contraceptivo de emergência? Primeiro, vamos falar dos hormonais. Então, uma coisa é usar progestagênio agudamente como emergência. Você tomou lá 1,5 miligrama de levonorgestrel. Outra, ele está no contraceptivo, seja no Mirena, seja na pílula, seja... Então, como que vai funcionar? Então, o uso... crônico, lembra que a gente falou como que o contraceptivo funciona? Inibe a ovulação, altera muco, pode ter efeito endométrio em trompa, mas esses não são os principais mecanismos. Agora, quando eu uso agudamente, observem que, olha, ele vai só inibir ou retardar a ovulação. Não tem efeito em muco, não tem efeito em endométrio, nem em trompa. E se começou o pico de LH, não funciona mais, ou seja, o levonorgestrel é completamente pré-fertilização. Não existe a menor chance de ser pós-fertilização, porque ele só funciona antes do pico de LH. Então, aquilo que se coloca que ele é abortivo é uma falta total de capacitação técnica para esse tipo de discurso. E se
a mulher engravidar tomando ele? Se a mulher engravidar tomando ele, eu não tenho aumento de malformação e não tenho aumento de aborto espontâneo. Bom, e para eu falar para vocês que ele só funciona pré-ovulatório, olha o trabalho como foi. Então, eles viram gestação esperada sem contracepção de emergência e gestação observada com o uso da medicação. Aqui eu estou vendo o levonorgestrel. Se eu usei ele pré-ovulatório, eu estava esperando 16 gestações em 103 mulheres. Eu não tive nenhuma. Então, pré-ovulatório funcionou. Agora, se eu usei na ovulação e depois, eu estava esperando 8 gravidezes. Aconteceram exatamente 8. Então, não reduziu nenhuma. Bom, agora existe um ponto que é muito importante. Os anticoncepcionais de emergência, eles são para a gente usar quando eu falhei minha contracepção. Por exemplo, fui vítima de um abuso sexual, ou esqueci minha pílula mais de 2 dias, ou a camisinha rompeu. Mas existe um ponto que muitas pessoas não sabem, que os anticoncepcionais de emergência, em todos os países que eles foram introduzidos, eu não consegui reduzir o nível de gestação planejada daquele país, mesmo com ou sem receitas. Vão falar, por que, Carol? Você não acabou de dizer que ele reduz o risco de gravidez? Individualmente reduz. Mas para a gente fazer com que ele funcione, eu preciso de um tempo, eu tenho que tomar até 120 horas. Então eu pergunto para vocês, as usuárias de crack vão lembrar desse prazo? As adolescentes vão lembrar desse prazo? Então a população vulnerável não tem acesso. E quando tem, não toma. Então por isso que para reduzir gestação não planejada, não adianta só ter emergência, certo? Adianta, a gente precisa dos contraceptivos de longa duração, como os DIUs e os implantes. Bom, e antes da gente prescrever, o que a gente vai fazer para a gente prescrever um contraceptivo? Então, primeiro eu preciso de uma história clínica detalhada, tem que ver se essa mulher tem doença, pressão alta, se teve trombose, se tem hábito, fuma, porque se ela fumar, a gente nem sempre vai poder dar estrogênio, né? Antecedentes pessoais e familiares, por exemplo. Então, por exemplo, se essa família tem trombose, eu tenho que preocupar, será que ela não tem uma predisposição à trombose? Pessoal, será que, apesar de hoje ela não ter nada, ela não teve uma trombose no passado? E medicações, porque existem medicações que fazem com que alguns contraceptivos funcionem menos, por exemplo, anticonvulsivantes. Tem que medir pressão, porque se ela for hipertensa, eu não posso passar métodos com estrógeno. E tem que fazer um exame pélvico, porque se ela estiver com infecção nas trompas, eu não posso propor naquele momento um DIU para essa paciente. Então, vocês observem que, de uma forma geral, eu preciso medir a pressão e fazer o exame pélvico. Não precisa pedir nenhum exame. Carol, mas você não falou que aumenta triglicéridos? Eu não preciso pedir perfil lipídico? Na maioria das mulheres, não. A gente só vai pedir perfil lipídico em quem tem indicação de pedir perfil lipídico, não pela questão de prescrever contraceptivo. Então, por exemplo, uma obesa, uma paciente que tem história familiar de dislipidemia, aí é uma outra coisa. Não é pelo contraceptivo, e sim pela condição de saúde dessa mulher. Bom, e assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: qual é a nossa função? É promover informação, para que, se a gente empodere a mulher tenha a condição de, junto com a equipe de saúde, decidir o que é melhor para ela. Quando a gente decide por ela, 72% das mulheres abandonam o método no primeiro ano. Quando a gente decide junto com ela, ela participa da escolha, só 9% abandona. Então é vital que a mulher participe e isso é um direito garantido por lei. E a gente não deve esconder riscos e benefícios e deve deixar que ela tome a decisão mais acertada para o seu estilo de vida. E parei um contraceptivo para engravidar. Vai demorar? Então, o injetável trimestral, lembra que eu disse que ele faz depósito? Assim que eu paro, pode demorar de 1 mês até 1 ano para ele sair completamente do meu organismo. Então, se a mulher vai começar um método contraceptivo hoje, que é engravidar daqui 6 meses, a injeção não é a melhor escolha, porque quando para, pode demorar de 1 a 12 meses para sair completamente do organismo da mulher. Já os outros métodos, hormonais ou não, assim que a mulher para, ela pode retornar imediatamente à sua fertilidade. Então, não existe depósito. Então, parar uma camisinha é semelhante a parar um implante, mesmo que ela ficou 3 anos sem menstruar nada. Certo? Então, eu quero agradecer. Meu e-mail está à disposição aqui embaixo da tela e a gente vai discutir as dúvidas de vocês na discussão de caso clínico ou vocês podem me mandar dúvidas por e-mail. Bom estudo para vocês.